Nem sei se estou aparecendo direito, gente. Ah, agora acho que eu tô. Olha, mas é tanto assunto que eu acho que eu não sei nem por onde eu começo. Vamos começar do início, né? Como se diz por aí. Primeiro assunto. Eu vou colocar no tema do vídeo o seguinte. Parem de vir para Portugal. Por quê? É a solução parar de vir para Portugal? Não, é porque teve um monte de gente que entrou no WhatsApp esses dias, depois desse anúncio do CEF, falar, doutora, e agora? O que eu faço? E tal. Nada. Você não faz nada. Você segue a sua vida exatamente como ela estava antes e vai seguir o seu projeto de imigração exatamente como ele te foi orientado ou você fez por meios próprios, porque não há nada que possa ser feito. Para quem chegou agora, caiu de paraquedas, do que eu estou falando? Saiu notícia no Jornal Globo, no Jornal de Notícias daqui, o JN, no Diário de Notícias, no Jornal Público, no Sapo, que é também sapo.pt, um jornal daqui, no Correio de Notícias e não sei mais em quantos outros jornais independentes e artigos de internet e Facebooks e grupos e tal. O que aconteceu? O CEF está com a agenda encerrada para o ano de 2019. Isso impacta de modo bastante abrangente a população de imigrantes. Mas isso não é nenhuma novidade. Eu já venho dizendo isso desde o mês de maio. Nós estamos no mês de agosto. Numa ocasião, eu fui tentar fazer um agendamento para uma família de reagrupamento familiar. Não havia agenda. E tentei usar uma prorrogação de permanência que já estava agendada desde fevereiro para conseguir, naquele ato de entrevista, fazer o reagrupamento familiar. Não foi possível, porque no local onde foi feita a prorrogação de permanência, não se fazia processos de título de residência, apenas renovações. Ou seja, se uma pessoa já tivesse o título e fosse renovar, ok. Mas para primeiro título, que é o caso dos reagrupamentos, não seria possível. Ou seja, fiz a prorrogação desta família, independente do fato de que as pessoas dessa família estão efetivamente residindo em Portugal. Não era uma prorrogação de permanência de turista. Essa foi a solução que o sistema me deu, tá? Conversei com a pessoa responsável no CEF e ela disse, olha, a única maneira de se executar essa situação dessa família é nós fazermos uma prorrogação até setembro e esperarmos a situação da agenda. A agenda vai reabrir? Não vai reabrir por hora. Por quê? Já estava fechada a agenda, quando isso aconteceu, até o final de dezembro. Bom, Priscila, e os processos das pessoas que estão vindo para Portugal com necessidade de fazer renovação de título, reagrupamento, manifestação de interesse, etc. O que vai acontecer com elas? Elas vão esperar. Por que elas vão esperar? Porque é um serviço que ele tem um limite, uma capacidade de atendimento. Estamos falando de um serviço público. Serviço público não é assim tão simples, tá? Que você tem uma demanda... Você lembra daquela situação extranatal? A gente tem isso no Brasil, né? O comércio, ele contrata funcionários extranatais para atender a demanda do Natal. Então, quando chega outubro, os shoppings aumentam o número de vagas correntes para atender aquele público que vai fazer compras de final de ano. E essas pessoas fazem um contrato temporário até janeiro, fevereiro, até a época dos saldos. Depois elas são dispensadas. O CEF não faz isso. O CEF é uma instituição, é um órgão público, cujo acesso é por meio de concurso público. E para que um concurso público seja elaborado, editais são convocados, tem que ter um empenho, tem que estar dentro da lei de responsabilidade fiscal, o Estado tem que conseguir pagar aqueles servidores, tal como acontece no Brasil. Então não dá para colocar extra CEF para períodos de maior demanda de imigrantes.
Aí vamos falar em número. Contabilizado, ano passado, nós tínhamos cerca de 80 mil imigrantes brasileiros. O total de imigrantes em Portugal, segundo dados do CEF, são 480 mil imigrantes. Desses 480, ano passado, 80 e poucos mil eram brasileiros, ou seja, quase um sexto, ou melhor, mais que um sexto de imigrantes são brasileiros. Nós ultrapassamos esse número. Hoje o CEF contabiliza 104 mil, aproximadamente, títulos de residência de brasileiros. Só que a gente está falando daquele imigrante que vem para tentar a residência. E os imigrantes que não são vínculos de residência? E os imigrantes que são nacionais, ou seja, são os de nacionalidade portuguesa. Eu não faço a menor ideia do número, porque é um dado da conservatória para poder dizer quantos imigrantes brasileiros que são, na verdade, nacionais do país, porque têm nacionalidade portuguesa, mas nasceram no Brasil, efetivamente residem em Portugal. Eu não sei esse número, posso até pesquisar. Mas o que eu quero dizer com isso, gente? A política do Estado em relação à imigração não mudou. Então a ironia de parem de vir para Portugal é porque Portugal continua à disposição de vocês para recebê-los. No entanto, se você tem um projeto de estar em Portugal, viver em Portugal, permanecer em Portugal, fazer a sua vida na Europa, você vai ter que entender que você vem para um estado cuja dinâmica dos serviços não está em paridade com o teu anseio, tá? Você vai para a Irlanda, por exemplo, o teu título de residência, eu acho que sai uma semana, tá? Você vai para um consulado, por exemplo, da Ucrânia. Eu tive essa experiência por esses dias. Eu fui ao consulado do Brasil em Portugal para poder renovar o passaporte da minha filha por esses dias. Também fui para fazer a situação do Estatuto de Igualdade de outras pessoas. Enfim, eu sei que eu cheguei 7 e pouca da manhã, saí de lá às 4 horas, quase 4 horas da tarde, se eu não me engano. Antes das 4. E acompanhava também uma situação de um imigrante ucraniano. O imigrante ucraniano foi comigo, porque ele tinha situações para resolver, porque a esposa é brasileira, e foi comigo ao consulado brasileiro. Mas, paralelo, ele também foi ao consulado ucraniano para resolver um tema que era a certidão criminal da Ucrânia. Ele foi atendido em 8 minutos. Nós ficamos de 8 horas da manhã, aproximadamente, que passou a fila e tal, conseguimos o atendimento. De 8, para até que finalizasse tudo, até quase 4 horas da tarde. Olha o quanto é díspare. Agora, existem muitos ucranianos vivendo em Portugal? Existem. É óbvio que o número não é tão ascendente, não é tão grande quanto a gente tem de brasileiros. Até porque não é uma língua igual, enfim. Mas também existe um número considerável de imigrantes ucranianos. Mas os serviços, as extensões, a maneira de lidar com as coisas é diferente de país para país. E na nossa semelhança com Portugal, o Brasil também tem esses embaraços em relação a tratamento do cidadão quando ele precisa de um serviço público. Então a mensagem que fica para vocês é a seguinte: está morosamente mais difícil, as coisas estão realmente mais demoradas. Só que é uma coisa que esbarra na burocracia dos prazos. Não esbarra em nada relacionado ao seu direito. Ou seja, o seu direito é o mesmo. Portugal não está encerrando as fronteiras. Na verdade, o que Portugal está fazendo é absorvendo as pessoas na medida da sua capacidade organizacional, que não é grande. A gente não pode esquecer, se você for comparar Brasil é um país que ele ocupa mais da metade do território inteiro da América do Sul, ok? Isso tudo é um país. Um país. Portugal é do tamanho ou menor do que o estado de Pernambuco, que é pequenininho, ok? Então, se a gente for olhar dimensões continentais, que é o nosso país, dimensões estaduais, que é o caso de Portugal, não vai casar. Nós não vamos ter
uma quantidade de brasileiros proporcional aqui em Portugal em relação aos serviços que a gente tem no Brasil. E mesmo assim, tendo um país de dimensões continentais, nós enfrentamos problemas burocráticos no Brasil. Então, se você vem para Portugal, não fica frustrado. O seu processo vai ser lento, sim, mas você continua tendo o direito de se legalizar num país da União Europeia, que pode ser uma porta de acesso a outros países da União Europeia, porque uma vez que você venha para Portugal, resida regularmente, pelo prazo de 5 anos, você tem direito a pedir a nacionalidade portuguesa. E a partir da nacionalidade, você pode morar em qualquer país da União Europeia. Isso não é para qualquer um. Quantos países têm a oferecer esse tipo de convite, né? Posso dizer assim, para um brasileiro? São poucos. Para você conseguir uma nacionalidade espanhola, por exemplo, o investimento é altíssimo. Você consegue, depois de 2 anos, vivendo regularmente na Espanha, através de um título de residência equivalente ao visto D7, que é aquele visto para aposentado e titular de rendimentos próprios de Portugal, conseguir a nacionalidade europeia. Mas o custo é elevadíssimo. Você tem que desembolsar, no mínimo, 54 mil euros, aproximadamente. Vou falar numa conta geral, vamos botar 60, porque tem algumas burocracias, enfim, para 2 anos. E esse dinheiro tem que ser todo investido na Espanha, ok? Então, Portugal não é nada disso. Portugal, para você residir em Portugal, você vem com um contrato de trabalho, cujo valor mínimo é 600 euros por um indivíduo, ou seja, ao custo de 7.200 euros anuais, que é o teu salário, você vai viver dele, você vai usufruir daquele dinheiro. Você pode, durante 5 anos, trabalhar em Portugal, viver em Portugal de modo regular. Você vai ter direito, depois do 5º ano completo, pedir a sua nacionalidade. Os outros países, very expensive. A coisa fica muito mais cara. Então não pense que Portugal está fechando as portas para você. Não está. O que Portugal tem feito é administrado o caos. E de onde vem esse caos? Da quantidade enorme de imigrantes que estão vindo para um país que é friendly, que é aberto à imigração. Então, queridos, tenham muita paciência. Se você tem a sua manifestação de interesse protocolada, fique tranquilo. Qual é o único inconveniente em relação a isso? Não recomendo a saída do seu território. Ou seja, se você está em Portugal, vai permanecer em Portugal enquanto o seu processo de residência não for tratado. Mas ande com o seu protocolozinho de manifestação de interesse, mostrando que você está contribuindo com o país, está pagando o imposto à segurança social, está recolhendo os tributos que lhe são inerentes pelo fato de você ser um trabalhador e vai viver em paz. Vai demorar um pouco mais? Vai. Concursos públicos estão sendo anunciados, vagas serão preenchidas. Agora, não fica na ansiedade, não fica no terrorismo, não fica com a ideia de que eu não posso mais vir para Portugal, como é o caso de que eu tenho visto em alguns grupos, porque Portugal está fechando as fronteiras. Isso não existe. Portugal está se organizando enquanto país, enquanto estrutura administrativa, para absorver essa quantidade grande de imigrantes brasileiros e de outros países que vêm em Portugal uma oportunidade de mudança de vida. E por que vem? Porque é bom. Porque ninguém vai para um lugar que é ruim, ok? É por isso. Hoje a gente tem alguns temas para tratar, então eu vou... Bom, fica ligadinho aí que daqui a pouco tem outro vídeo.